Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é uma celebração na qual fala alto aquilo que é o próprio texto da liturgia. Falam alto para nós as leituras, falam alto para nós os cantos, a vibração presente, porque aquilo que foi anunciado se realiza. O Filho de Deus, que é Deus como Pai, se torna também Filho da humanidade, irmão nosso, para realizar a nossa salvação. Daqui a alguns momentos nós iremos professar a nossa fé. E nesse momento eu gostaria já de convidar a todos a estarem bem atentos na profissão da fé. Logo depois de proclamarmos a fé em Deus, que é Pai e Criador de todas as coisas, nós vamos proclamar a nossa fé em Cristo Jesus, Filho único, Filho unigênito, único Filho que Deus gerou. Nós somos filhos adotados. Deus gerou apenas um filho. E nós vamos, logo em seguida, falar desse filho ainda antes dele ter vindo ao mundo. Ele é Deus de Deus, é luz da luz, isto é, Deus que nasceu de Deus, luz que nasceu da luz, Deus verdadeiro que nasceu de Deus verdadeiro, gerado, não criado, enquanto filho, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, isto é, da mesma substância, natureza, essência que o Pai. Depois é que vamos proclamar que esse Filho eterno de Deus desceu do céu, se fez homem, se fez carne, para a nossa salvação. E aí, quando nós formos falar da sua encarnação, nós vamos todos hoje, queridos irmãos e irmãs, dobrar o joelho direito. Se alguém não puder dobrar o direito, também nada impede que dobre o esquerdo. Mas em sinal de adoração a Deus Filho, que desce do céu, falando nós em linguagem humana, e por obra do Espírito Santo, se encarna no seio da Virgem Maria. E depois de 9 meses dessa sua concepção, nasce como um de nós. É eloquente o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. E para nós entendermos bem a importância dele, é preciso que nós tenhamos presente que provavelmente esse relato do nascimento de Jesus foi escrito no final, depois de todo o restante do Evangelho estar escrito, posteriormente. Finalizando, o nascimento de Jesus foi miraculoso, porque não teve a concorrência masculina, humana, apenas a participação de Maria, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E como o texto que é próximo desse, escrito por São Mateus, diz: sem que José tivesse nenhuma relação com Maria,
em uma relação marital, entendamos, ela deu à luz o seu filho. É o filho de Maria e é o filho de Deus. Será adotado por José e cuidado por ele. Tirando esse fato que é miraculoso, uma concepção virginal, o mais foi igual. O nascimento de Jesus, que hoje nós estamos já celebrando, foi igual ao nascimento de qualquer outra criança. Porém, ali naquela criança tão parecida com as demais, tão comum, ali estava de fato o Deus eterno, pelo qual, como nós também vamos dizer na profissão de fé, por Ele foram criadas todas as coisas. O Pai é o Criador de todas as coisas, mas o Pai criou todas as coisas pelo seu Filho, através do seu Filho unigênito. Depois então ele nasceu. Depois de tantos séculos, como nós ouvimos no anúncio das calendas, anúncio que foi feito antes da entrada para esta Santa Missa. Ele veio para realizar nossa salvação. E aqui também há um ponto importante, que é preciso que nós prestemos atenção nesse ponto importante, é que Jesus, não por obra do acaso, mas por uma opção divina, ele nasceu no último lugar. Isso está expresso no Santo Evangelho. Por exemplo, que ele nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar para a Sagrada Família de Nazaré na hospedaria. Nasceu no meio de animais, contando apenas com a presença de Maria e de José. É uma forma de dizer, ele nasceu no último lugar. Foi uma escolha de Deus. Ele nasceu no lugar social do pobre. Por que isto? Porque ele veio para salvar a humanidade inteira. Se ele tivesse nascido num outro lugar, que não fosse o último, mas um lugar mais alto, socialmente falando, ao ele subir de volta para o Pai, deixaria gente para trás. Mas tendo ele ido ao último lugar, ao mais ínfimo da condição humana, ao ascender, subir para o Pai, levou desde o último até os primeiros para o Pai. Por isso é que mais tarde ele irá dizer, os últimos serão os primeiros na atenção de Deus, os primeiros serão os últimos serão os primeiros porque eles precisam mais, é mais urgente a sua necessidade. Mas Deus ama a todos, mas não quer excluir ninguém, mas começa dos últimos para salvar a todos. E essa grandeza simples, se é que é possível dizer assim, essa grandeza simples, e essa simplicidade grandiosa de Deus, é motivo de alegria para todos nós. Isaías estava anunciando um tempo de paz, porque um filho nasceu para nós. Isso um pouco mais de 700 anos antes de Cristo, ele anunciou. E quem seria esse filho que nos foi dado? Alguns vão dizer assim, Ezequias, filho de Acás. Mas ele não foi um rei tão importante, um rei piedoso, mas sem muita expressividade. Depois vão observar os outros reis, descendentes de Davi, e vão perceber que nenhum se distinguiu assim, por uma ação tão clara e tão eficiente. E a igreja, lá nos seus primórdios, ela já identificou esse menino que nasceu, proclamado por Isaías 720 anos antes,
é Jesus nosso Senhor. É isso que fala o apóstolo na segunda leitura. Nasceu para nós Jesus Cristo, Senhor, Salvador. Mas ao mesmo tempo o apóstolo São Paulo, na carta a Tito, que nós ouvimos hoje, ele nos chama à conversão. No período que já encerramos do Advento, porque já estamos agora no tempo do Natal, eu me lembro que eu afirmei em algumas homilias que Deus é todo-poderoso, mas há um limite para Deus. O limite para Deus é a nossa liberdade, porque Deus nos criou livres. E Ele tem que sempre respeitar essa liberdade. Deus tem que atrair, e Ele de fato quer atrair todos os homens e mulheres para o seu coração, para o seu amor. Mas Ele não pode impor. Assim como nós não podemos impor o nosso amor a alguém, podemos propor, mas não impor. Assim como nós não podemos impor a nossa amizade para uma pessoa, podemos oferecer a amizade, mas já nós temos essa experiência, tanto na amizade, como no amor, de que dependemos da abertura da outra parte. Assim também Deus, Ele quer nos atrair de forma apaixonada para Ele, para nos fazer felizes, mas Ele tem que contar com a nossa resposta livre, semelhante à resposta que Maria lhe deu, quando o arcanjo Gabriel falou com ela. Então, há um convite forte, nesta noite de Natal. Deus veio para nos salvar. Deus está entre nós. Ele é o Emanuel. Mas para que aquilo que Ele veio fazer possa se manifestar cada vez mais plenamente, é preciso que haja conversão da nossa parte. Aparentemente parece que o mundo continua igual, mas eu digo que o mundo não é igual mais. Mas vão me dizer assim, mas há tanta guerra ainda hoje? Mas há tanto sofrimento ainda hoje, há tanta morte, que nós julgamos desnecessárias, há tanto sofrimento, isso é verdade. Mas o Novo Testamento, São Paulo é quem fala isso, no Novo Testamento está afirmado que crescem um ao lado do outro o mistério do reino de Deus e o mistério da iniquidade. Porque há uma luta contínua entre o bem e o mal, entre a proposta de Deus e a proposta de quem é inimigo de Deus. Há uma luta contínua. E esses dois, como que reinos, o reino de Deus e o reino da iniquidade, estão em permanente luta, estão crescendo um ao lado do outro. Mas está assegurado que a vitória será do reino de Deus e não do reino da iniquidade. Mas Deus está sempre nos convidando, portanto, a aderir à sua proposta, a aceitar o seu amor. Mas nós também podemos constatar, queridos irmãos e irmãs, mesmo que o reino da iniquidade cresça ao lado do reino de Deus, que há uma mudança na consciência da humanidade. Há coisas que há 500 anos eram pensadas de uma forma, mas hoje a consciência já não permite mais pensar daquela forma. Há maneiras de pensar que eram assumidos há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, mas que hoje, embora ainda haja quem pratique esse tipo de valores ou contravalores, a consciência humana já se apurou, já se tornou mais refinada. Então, isso é sinal de que o reino de Deus está crescendo. E nós podemos
batalhar sempre com Deus, somando forças com Deus e aceitando o apoio de Deus para fazer crescer sempre mais o bem, porque o bem terá mais futuro do que o mal, a justiça mais do que a injustiça, o amor mais do que o egoísmo, porque tudo vai passar, mas o amor permanecerá. E tudo isso se torna possível porque Deus, que é Criador, se fez irmão nosso. Porque o Filho de Deus, gerado pelo Pai, se tornou filho da humanidade, filho do homem, como ele mesmo sempre afirmou de si. O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, será julgado, mas o Filho do homem vai ser morto, mas o Filho do homem vai ressuscitar. Ele que é Filho de Deus se fez filho do homem. Então, aí está a nossa garantia. E é por isso que nós exultamos nesta noite. Até também fazendo coro ao profeta Isaías, que já lá antes de Cristo, já tinha de alguma forma essa consciência. Já estava dizendo, alegremo-nos. E hoje nós estamos alegres, porque a luz está vencendo a escravidão, a escuridão. Porque o menino nasceu para nós. Isaías pensava que o menino era um, mas o menino é outro. O menino é Jesus, nosso Senhor. Por isso nós estamos agradecidos a Deus. Por isso nós estamos confiantes. Por isso o nosso coração se enche de esperança. E nós vamos prosseguir. Sem presunções, sem soberba, sem orgulho, mas com simplicidade, ter essa consciência, nós estamos do lado certo, porque estamos do lado de Jesus. E assim como os primeiros cristãos descobriram esse fato, depois que andaram com Jesus, e viram nele um homem o mais simples de todos, até alguém escreveu assim, tão simples assim como Jesus era, só podia ser Deus, porque o homem muitas vezes quer ser Deus, sem sê-lo, e Jesus, que era Deus, quis se tornar homem, tão simples assim, só podia ser um Deus, tanto amor assim, só podia ser um Deus, e os primeiros cristãos que andaram com ele, sem conhecê-lo bem, descobriram, após a sua morte, e a sua ressurreição, que ele era mais do que ele parecia ser. E o evangelho que nós ouvimos hoje é reflexo dessa tomada de consciência dos primeiros cristãos. Amém.